Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não curtiu esse culto, essa transmissão, ainda dá tempo que você possa curtir, que você possa ser um compartilhador, que você possa ser um compartilhador da palavra, um compartilhador do reino, das revelações. Glória a Deus. Em nome de Jesus, envie aí para as pessoas que você conhece, seus amigos, seus parentes. Juntos nós podemos ir muito mais longe, muito mais longe. Não deixe de cultuar ao Senhor. Não é porque nós não estamos lá presencialmente que nós vamos deixar de cultuar a Deus. Não dê esse gostinho para o reino das trevas. Muitos, infelizmente, muitos estão num leito de hospital, muitos estão inconscientes e não pode, nem que quisessem, poderiam cultuar a Deus. Mas glória a Deus por você que está aí. Tá? Em nome de Jesus, você vai ficar bem, para a glória de Deus. Então vamos aproveitar, meus queridos, cada dia que o Senhor nos dá, cada dia, cada oportunidade de estarmos como corpo, como igreja, unidos, unânimes, adorando ao nosso Deus, porque é uma guerra espiritual, não se iluda. Desde o começo dessa pandemia, eu já estive explicando a respeito disso. Você que tem acompanhado as lives, né? As lives desde o começo, nós tivemos várias séries, né? Que nós estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos a respeito disso. Eu estive compartilhando que desde 2010 o Senhor já havia avisado que em 2020 viria uma grande turbulência que impactaria o mundo todo, né? Que seria geral, que seria no mundo todo. Em 2010 Deus já tinha avisado, né? Que 2010 não seria fácil, quem lembra sabe, né? E que em 2020 seria 10-10, seria mais ainda e viria algo que impactaria o mundo todo. E nós, como igreja local, também enfrentaríamos uma grande oposição e tudo tem se cumprido. Mas glória a Deus que o Senhor não falou só que ia acontecer essas coisas, porque Ele sempre avisa antes. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem avisar os seus servos, os profetas. Glória a Deus. Então, quando tudo isso começou a acontecer, o Senhor me fazia lembrar. O Senhor me fazia lembrar, e glória a Deus, porque a promessa do Senhor é: fiquem abrigados e vocês estarão guardados e protegidos. Então, meus amados, vamos nos apropriar. O Senhor avisou que tudo isso ia acontecer e Ele falou também que se nós estivéssemos na presença dEle, firmados, o Senhor nos guardaria e nos levaria para uma nova dimensão de graça, de favor, de glória. Aleluia. Então não tenha medo, tão somente aquieta o coração, confia em Deus, lembra das palavras. O Senhor falou, vocês vão ter que lembrar de tudo que eu tenho ensinado para vocês, né? Desde o começo, ano após ano, o Senhor já deu. Por quê? Porque Jesus já conquistou na cruz do Calvário. E tudo que nós precisamos para vencer, o Senhor já depositou para nós e nós precisamos praticar. Chega o fim, Satanás está furioso, como diz a Bíblia em Apocalipse, né? A Bíblia fala que Satanás está furioso, ele sabe que tem pouco tempo e ele está investindo tudo que ele pode contra a igreja de Jesus Cristo, que somos nós. Então, meus amados, eu quero estar falando algo hoje a respeito de como você se posicionar nesse tempo, né? O Espírito Santo foi movendo isso essa semana no meu coração, também faz parte dessa série da Igreja Plena da Graça de Deus. A Igreja Plena da Graça é uma igreja vitoriosa, é uma igreja que não importa as circunstâncias. Tem gente que é tão imaturo espiritualmente que quando fala em andar em vitória, ele acha que andar em vitória é quando nada contrário acontece. Não, não é isso. Andar em vitória significa que não importa o que você enfrenta, você é mais que vencedor.
não importa, né? Nós vemos o apóstolo Paulo falando que ele sabia enfrentar, ele foi ensinado, instruído pelo Espírito Santo a ter tudo, ter fartura, ser honrado e não deixar aquilo subir para o coração, não ficar orgulhoso, ou ser afrontado, ser desonrado e passar necessidade. Ele usa essa palavra e ele diz: em toda e qualquer situação, eu estou instruído a glorificar a Deus, a louvar a Deus. Então, isso é andar em vitória. Não adianta ficar triste, não adianta ficar irritado, não adianta ficar nervoso, ficar impaciente, murmurar. A pandemia não vai acabar porque a gente quer, tem que ter maturidade. É tempo de maturidade. Deus está nos ensinando a ter maturidade, ser uma pessoa bem preparada, amados. E é disso que eu quero falar. A graça do Senhor, ela nos capacita. Ela nos capacita, ela nos tira dessa situação de meninice, de ignorância, de criancice, de achar que só vai servir a Deus quando tudo estiver bem. Não, nós precisamos servir a Deus pelo que Ele é. Ele é Deus, sempre foi, sempre será. Ele sempre foi antes de nós existirmos, é e sempre será Deus. Não importa o que nós estejamos passando. E o Senhor quer nos ensinar a usar as armas espirituais. Então, o que eu quero falar hoje está dentro dessa série de Igreja Plena da Graça, no sentido de uma igreja madura, de uma igreja varonil, como a Bíblia diz, uma igreja que é um soldado bem preparado, que não deixa Satanás vir e roubar e fica por isso mesmo. Por quê? Porque nós precisamos estar prontos. Existe um inimigo invisível. Tudo isso que você está enfrentando, né? E às vezes você acha que é natural, você fica lutando contra a carne e contra sangue, com raiva de pessoas, magoado com pessoas, ou fica tratando só o sintoma. Não, meus queridos, precisa ir na raiz do problema. E muitas coisas. É lógico que tem problemas no nível natural, mas muitas coisas que nós enfrentamos, aquelas que vêm para roubar, matar e destruir, têm fundo maligno. E nós precisamos aprender a lidar com o mundo espiritual, aprender a lutar contra o inimigo invisível. É disso que eu quero falar hoje. Você vai aprender hoje chaves do reino. E eu espero que você esteja pronto para absorver isso em nome de Jesus. Eu tenho certeza que se você absorver isso que você vai aprender hoje, a sua vida não será mais a mesma, nem espiritualmente, nem emocionalmente, nem fisicamente, nem materialmente. Aprenda, absorva, tome caderno, caneta, ou pega aí o seu tablet, anote. Nós vamos mergulhar na palavra de Deus aqui, aprendendo a discernir o inimigo invisível e como lutar contra ele, ok? Para nós não ficarmos num ciclo vicioso de derrota e de fracasso. Deus não quer isso para nós. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que caem mortos no deserto e não entram na terra prometida. Nós não somos. Nós somos daqueles que vencem. O Jebuseu, o Ferezeu, o Amorreu. Nós somos daquele que vence todos os eus e entra na terra prometida. É assim que deve ser e nós precisamos aprender a lutar. A palavra de Deus diz que Ele adestra nossos dedos e nossas mãos para a peleja, para a guerra. Aleluia. E a Bíblia fala, nós vamos ver aqui um texto, né, que a palavra de Deus ela fala contra quem que é a nossa luta, contra quem é e contra quem não é. Então, nós vamos ver aqui que é um inimigo invisível, embora ele se manifeste de várias formas, a Bíblia está dizendo, presta atenção, não o diabo está usando essa pessoa, mas a tua luta não é contra esta pessoa.
Esta pessoa aí é como se fosse o sintoma, não é a raiz da doença, ok? Então, Deus quer tratar as coisas pela raiz, ok? Então, nós estamos em uma batalha espiritual. Existe um mundo espiritual que nós não podemos ver, mas ele existe. A Bíblia diz que ele é mais real do que esse mundo palpável. O mundo espiritual é mais real do que isso que nós estamos vendo ao nosso redor, apalpando e assim por diante. O reino espiritual é o verdadeiro, porque ele é eterno. Esse reino aqui, esse mundo natural, a palavra de Deus diz que é temporal e passageiro. Mas o reino espiritual invisível, ele é eterno. Ele é eterno. Já existia antes de você nascer, existe e continuará existindo. Então é para essa dimensão que nós precisamos estar prontos. Você não vai ter uma vitória materializada que você já não tenha absorvido essa vitória do mundo espiritual no seu espírito. Então, meus queridos, nós precisamos aprender a não ser guiados por vista, mas ser guiados pelo que está na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala do mundo espiritual invisível. A Bíblia fala do Aeon, A-E-O-N, Aeon, mundo, sistema presente deste século, né? Que a Bíblia fala, o príncipe deste século, tá? O Aeon, o príncipe deste século, do sistema deste mundo. O mundo aqui é cosmos, tá? Cosmos, da onde vem cosmocrator, que é o sistema maligno de Satanás, ok? Então, o Aeon, o sistema presente deste século, por isso que Jesus falava o príncipe deste século, tá? O príncipe deste mundo tenebroso, também diz a Bíblia, que é o cosmocrator, que nós precisamos lutar contra ele. Anota aí João 12, 41, tá? Nós não vamos ler tudo, porque senão não dá tempo, mas anota para você ver depois. Então, o Aeon controla o cosmos. Quem é o Aeon? É o sistema de governo de Satanás. Né? Nós aprendemos nessa série de mundo espiritual, nós aprendemos que Satanás coloca governantes, que são os principados e as potestades. O Aeon, ok? O Aeon, seu sistema de governo. Eles controlam o cosmocrator, o mundo tenebroso, o reino das trevas. E a Bíblia fala, tudo isso que eu estou falando está na Bíblia, como ela foi escrita no original grego, ok? Nós estamos aqui examinando, mergulhando. Eu espero que você tenha fome e sede de Deus, para não ficar só na beirada, na superfície, que você possa estar pronto para ir para o mar fundo, ok? Para as águas fundas. Ok? Então, Jesus, ele venceu o Aeon, ele venceu o Cosmocrator, ele venceu em todas as três áreas, ok? Da carne, do mundo e no espiritual. Então, Jesus venceu, ele está acima de todo o sistema, ele está acima de todo o sistema. Anota aí João 16, 33. Vai impregnando dessa realidade. Antes de falar para você como você lutar, eu quero que você entenda essa realidade. O mundo espiritual é invisível aos olhos naturais, mas ele é mais real do que o mundo visível, ok? Ele existe e Jesus já o venceu. E porque Jesus já o venceu, nós podemos em Cristo vencer também, ok? Então anote aí. João 16, 33 diz assim: Jesus falou, eu venci o cosmos, eu venci o cosmos, eu venci o Aeon, eu venci o Cosmocrator, ok? Então Satanás era o príncipe deste mundo, do cosmos,
mas agora ele foi vencido, paralisado por Jesus Cristo. E Jesus, enquanto ele estava aqui, ele lutou contra as forças das trevas. Ele ensinou seus discípulos a fazer o mesmo. Nós vimos que ele enviou 70 discípulos e falou: vocês vão entrar, vocês vão agora para confronto, vocês vão curar os enfermos, expulsar os demônios e pregar e dizer que o reino de Deus chegou, o reino de Jesus, o reino da luz chegou. Aleluia! Ou seja, você não precisa mais ficar escravo do reino das trevas, do cosmocrato. Você não precisa ficar mais sob o domínio do Aeon, os príncipes tenebrosos desse mundo. Então era essa mensagem, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a boa notícia. O atalaia precisa levar. O atalaia precisa levar a mensagem do Evangelho. O Evangelho, a boa notícia. Qual que é a boa notícia? Havia sim um reino tenebroso dominando neste mundo, mas Jesus veio e pôs por terra esse reino e nos delegou seus agentes neste mundo. E ele diz que ele tem todo o poder no céu e na terra. E antes de subir ao céu, ele fala isso. Todo o poder me é dado no céu e na terra, ok? E ele diz: eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. E glória a Deus, nada, guarde isso, nada absolutamente, no grego ali, ele reafirma, nada, absolutamente nada, não há nada prevalecerá contra vocês, nada vos fará dano. Então essa é a realidade que Jesus conquistou na cruz e ele mandou que nós viéssemos receber isso e levar essa mensagem. Eu falo sempre, não basta só curtir, tem que compartilhar o Evangelho. Tem muitos simpatizantes do Evangelho na igreja, mas compartilhador tem pouco. Se você é um compartilhador, coloca aí seu nome e coloca fulano compartilhador, fulana compartilhadora. Não é só da live e do culto, não, do Evangelho. Não basta curtir que Jesus fez, que Jesus venceu o maligno. Tem que compartilhar essa boa notícia. Nós vencemos o reino das trevas pelo poder do sangue do Cordeiro, vai guardando isso, vai anotando, e pela palavra do testemunho. É normal, né? Muitos crentes aí traz isso até como alguns sem entendimento, até como o evangeliquez, né? O sangue de Jesus tem poder, e tal. E tem poder mesmo. Nós somos os que vencem pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Mas a Bíblia diz que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro então esse liga as duas coisas. É como clara e gema para gerar a vida, ok? Então, ele fala que nós precisamos não só nós vamos entender que o sangue de Jesus nos redimiu, mas agora para vencer o maligno nós entendemos que nós somos redimidos e nós levamos a palavra do testemunho. Você testemunhar aquilo que você crê no coração também é uma arma para você vencer o maligno, ok, meus queridos? Então, vamos seguindo aí. A palavra de Deus, então, mostra, Jesus falou em João 16:33, eu venci o cosmos. Então, esse cosmos, né, o Aeon, os principados, os potestades, o cosmo, o reino maligno, Jesus diz que já venceu. E agora, então, qual que é a nossa parte para que esse reino seja realmente destruído nessa realidade, nesse mundo físico? Já que Jesus, no espiritual, no verdadeiro, que é o espiritual, o invisível, Jesus já fez. Quando ele fala, está consumado, tetelestai, está feito.
Ele já venceu no verdadeiro, que é o mundo espiritual. E assim ele depôs o poder maligno. Ele derrubou, tirou as legalidades do diabo. No grego, a palavra fala que ele despojou os principados e as potestades. E ele os humilhou na cruz do Calvário. Guarde isso aí, os humilhou, porque Jesus espera que nós façamos o mesmo. Que significa tirou deles a armadura que eles tinham e confiavam. Satanás agia e tinha uma armadura. Tinha uma armadura. Agora Jesus venceu e Jesus tirou a armadura dele. Ele ainda continua agindo na vida de muita gente. Ele não quer soltar os reinos, mas ele já não tem armadura mais. Jesus tirou. Então agora não somos nós que estamos vulneráveis. Agora quem está vulnerável é o reino das trevas. E nós somos os agentes ativos aqui. Nós somos aqueles que vão para cima, ok? A palavra de Deus, ela é bem clara que nós precisamos, então, entender. E Jesus venceu o mundo, o cosmos, e nós também vencemos. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós vamos ver agora algumas coisas aqui na Escritura com seu significado grego, da original grego, ok? Então, essa luta, essa guerra é no reino invisível e é uma realidade que nós enfrentamos todos os dias. Talvez você está enfrentando agora, enfrentou hoje e nem sabe. Então, Efésios 6, verso 12, verso 10 em diante. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a panóplia, de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderdes permanecer firmes contra o quê? As astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas do diabo. Ele está falando, finalmente, entenda, se fortaleça no Senhor, na força do seu poder, esteja revestido da armadura. Por quê? Porque eu preciso para poder permanecer firme, amados. Ele não fala só para nós vencermos, ele fala para permanecer, sabe por quê? Porque nós vamos ter que enfrentar várias vezes. Então eu quero que você deixe cair as ilusões do teu coração, que você seja uma pessoa que entenda, como nós vimos lá quando Paulo fala, rogo-vos, pois, paracaléu, rogo-vos, pois. Nós estudamos que é uma linguagem militar, onde o comandante chega perto do seu pelotão, dali dos soldados, ele chega perto, rogo-vos, pois, traz uma intimidade, o chegar para perto e dizer, olha, prestem atenção, vocês estão em guerra e haverá baixa. Sabia o que significa? Ele está falando, rogo-vos, pois, paracaléu, estamos em guerra, a guerra é ferrenha e haverão baixas. Então ele está avisando eles, não é brincadeira. A guerra espiritual não é brincadeira. O nosso inimigo não atira com bala de festim. Ele não quer só fazer cena, não, queridos, é de verdade. E mais do que nunca, o reino das trevas estão tentando o máximo que eles podem. Eles sabem que tem pouco tempo, diz a Bíblia, e eles vêm com tudo contra a igreja do Senhor, que somos nós. Então ele diz, finalmente, se fortaleça, revista da armadura, para você permanecer, depois de cada batalha, permanecer firme contra as ciladas. A cilada aqui é a palavra mefodos, vem de métodos, tá? Os métodos, as artimanhas de Satanás, mefodos no grego, ok? As astutas ciladas do diabo. Pois não é, agora guarde bem isso, pois não é.
Ele está dizendo, esteja pronto, esteja revestido, pronto para lutar e permanecer lutando quantas vezes precisar. Ah, então, ok, eu estou pronto, agora eu estou revestido, eu estou com toda a armadura, eu tenho as armas, estou treinado nelas, ok, então agora ele está dizendo, não é, antes dele dizer contra quem é, ele diz contra quem não é. Guarde isso, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar. Não é contra a sua sogra, seu cunhado, seu vizinho, seu pastor, aquela ovelha rebelde lá do seu grupo familiar. Não são essas pessoas que são os inimigos. Essas pessoas podem até ser usadas, porque Satanás, onde ele acha carnalidade, ele vai usar. Ele vai usar. Satanás tem direito legal de atuar onde há carnalidade, onde há a prática das obras da carne que estão descritas lá em Gálatas capítulo 5. Essas pessoas tornam-se instrumentos de Satanás, mas não que seja a pessoa, não é carne e nem sangue, não é contra carne e sangue que nós temos que lutar, mas sim contra o Aeon, contra o Cosmocrator, aí é da onde vem essas palavras, é contra os principados, contra as potestades, os príncipes deste mundo de trevas, do Cosmocrator, contra o Aeon do Cosmocrator, contra as hostes espirituais da maldade, tem tradução que diz iniquidade, nas regiões celestiais. Hostes da iniquidade, hostes da maldade, pessoas capazes de fazer qualquer coisa. Que você fala assim, um ser humano não pode fazer um negócio desse, a pessoa faz pior. Hoste espiritual, há uma hoste de maldade, movendo, influenciando e movendo aquela pessoa nas regiões celestes. Portanto, por causa disso, nós estudamos no grego todas essas palavras aqui na outra série da armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firme. Então, eu coloco a armadura para permanecer, para vencer na hora da batalha. E ele diz, havendo feito tudo, você lutou mais uma batalha, agora permaneça firme, sabendo que haverá outra batalha. Presta atenção, agora nós vamos mergulhar um pouquinho mais. Quando ele diz ali no verso 12, não lutamos contra carne nem sangue, há uma palavra grega ali que aparece 5 vezes aqui, que é prós, que significa algo que está bem na frente, bem na frente. Ele põe essa palavra 5 vezes aqui. Algo que está bem na frente, muito perto, íntimo. Presta atenção, porque que ele manda fortalecer e está revestido. Ele usa essa palavra prós 5 vezes. Presta atenção no detalhe. Normalmente, nessa frase aqui, a palavra grega que deveria ser usada é ante, de contra, de ir contra, ok? Mas ele não usa essa palavra ante, ele usa 5 vezes, repetindo 5 vezes, dando ênfase a essa palavra. Ele usa a palavra prós, que faz entender que não só você vai enfrentar o inimigo, mas você vai enfrentar cara a cara, de perto, na intimidade, de onde você menos espera que virá. Jesus enfrentou isso com Judas, e Jesus enfrentou isso no meio do seu próprio povo, que era para o receber, mas não o receberam. Então ele está dizendo aqui, meus amados, ele usa 5 vezes essa palavra prós, que deveria naturalmente ser usada a palavra ante, mas ele não usa a palavra ante, ele usa a palavra prós 5 vezes, dando ênfase para nós entendermos.
você esteja pronto, você esteja forte, você esteja revestido da cabeça aos pés, com toda a armadura, todas as peças da armadura, sem faltar nada, porque você vai enfrentar o inimigo muito de perto, cara a cara, com muita intimidade. A mesma palavra prós é encontrada também em 1 João 1, verso 1. Presta atenção no detalhe, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele diz aqui a palavra, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então essa palavra estava aqui é prostonfeu, que significa a intensidade da intimidade da deidade, da trindade, da divindade. É muito perto, é muito íntimo. Então, quando ele usa essa palavra prós aqui no texto, no verso 12 de Efésios 6, amados, ele usa a mesma palavra que define a proximidade de Pai, Filho e Espírito Santo, para dizer para nós que nós vamos enfrentar o inimigo uma hora ou outra, em qualquer ponto da nossa vida, de perto, de muito perto. Então ele diz: esteja pronto, esteja pronto. E ele diz: a tua luta não é contra carne e sangue, tem algo por trás disso aí, que não vem senão para te roubar, matar e destruir. Então ele usa a palavra aqui em João 1:1, prostonfeu, face a face. O verbo estava com Deus, estava diante, bem pertinho, convivendo junto, ok? Na intimidade entre a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no texto de Efésios 6:12, Paulo usa essa mesma palavra para descrever a intimidade, o contato, a proximidade que teríamos com o inimigo. Não é brincadeira, não. Com as forças invisíveis, descritas como forças das trevas, da maldade, principados, potestades e hostes da iniquidade, que formam o cosmocrator, o Aion, ok? Tudo isso está na Bíblia. Se está na Bíblia, nós precisamos saber, ok? Então, ao usar esta palavra prós 5 vezes, o apóstolo aqui deixa claro que o conflito não seria a distância. Essa palavra jamais seria usada para dizer: olha, o teu inimigo que está no outro bairro, o teu inimigo que está na outra cidade, o teu inimigo que está no outro país. Não, essa palavra jamais seria usada para isso. Essa palavra prós é face a face, é intimidade, é convivência. Ele está dizendo: você vai lidar com isso aí no seu dia a dia, quando você menos esperar. Então, se fortaleça no Senhor. Skill, né, que nós aprendemos, o homem forte, se fortalecer, o homem musculoso. Lembram disso? Fortaleça, né, no Senhor, ok? Então ele deixa claro. Ou seja, meus queridos, se você é um crente comprometido, se você realmente está no reino da luz, em algum momento você vai se deparar de muito perto com o inimigo, de muito perto, e ele é invisível. Ele vai querer te distrair com carne e sangue. Ele vai querer te distrair com sintomas, não com a causa, que é ele, ok? A palavra de Deus, então, diz: nós não lutamos contra. A luta, né? A palavra grega usada aqui, quando ele fala nós não lutamos contra, a palavra usada no original grego aqui, ele diz: pois a luta é para nós, contra principado, ok? Então, isso significa que cada um de nós será
empurrado. Gente, esse é o sentido espiritual que o apóstolo quis passar para a igreja quando ele escreveu. Nós estamos vendo de acordo com o original grego, que é a língua que foi escrito, tá? O Novo Testamento. Então, quando ele diz aqui, nas maiorias das traduções, nós não lutamos contra. No original ele diz, pois a luta é para nós. A luta é para nós, significando que em algum momento que nós estamos sem querer, querendo ou não, planejando ou não, se você é crente, se você está no reino da luz, você está aí para isso que você está no reino da luz, para ser um soldado, para ir contra o reino das trevas, prós, frente a frente, face a face. Por isso que tem que ter discernimento de espírito, para não se enganar. Cada um de nós será empurrado para isso em algum ponto, não tem escapatória. Não tem escapatória. Não é contra carne e sangue. Então não se distraia com carne e sangue. Não fique bravo com pessoa, com ódio de pessoa, magoado com pessoa. Não. Não são seu verdadeiro inimigo, são só sintomas, são só armas que Satanás, instrumento que Satanás usou. Mas o verdadeiro inimigo que deve ser paralisado é o cosmocrator, é o Aion, ok? Nós precisamos nos posicionar. É hora, amados, de nós tomarmos posse. Lá em Colossenses 2, verso 15, anotem aí, Colossenses 2, verso 15, ele diz assim, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na cruz. Guarde bem essa palavra, que você já vai entender. Tendo despojado, que eu expliquei antes, que é tirar a armadura do inimigo, despojá-lo de sua armadura a qual ele confiava. Então agora quem está vulnerável é o reino das trevas, não é mais a humanidade, se ela receber Jesus. Tendo despojado, tirado a armadura do inimigo, dos principados, das potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. A mesma cruz que ele morreu pelos nossos pecados, ele triunfou contra os principados, as potestades, contra o Aion e contra o Cosmocrator. Aleluia! Nós, amados, temos que entender uma coisa, principalmente, né, falando aí com a nossa igreja local, né, como o Senhor tem falado para nós de algo novo, que nós estamos no processo, atravessando algo para romper algo novo, e sempre que nós estamos no caminho para cruzar e atravessar e alcançar algo novo, sempre que nós estamos atravessando, estamos rompendo alguma coisa, as trevas se levantam. Então, amados, nós precisamos ficar atentos. Nós vamos ver aqui algo muito importante, aí siga anotando, não perca nada para você entender o fechamento, ok? Lá em Marcos, capítulo 4, verso 35, diz assim, naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes Jesus, passemos para o outro lado. Então, nós estamos atravessando algo. O Senhor está falando para nós, vamos atravessar para o outro lado. Nada vai ser igual. Vamos atravessar. Então, e esse outro lado que Jesus falou para eles que eles iam atravessar, era a terra onde havia os gadarenos, né? A terra dos gadarenos. Presta atenção num detalhe, anote aí para você não esquecer. O livro de Marcos e o livro de Lucas dizem que havia um gadareno. Talvez você já tenha, você que estuda a Bíblia, você já tenha visto isso. Marcos e Lucas dizem que havia um endemoniado gadareno. Mas Mateus diz que haviam dois. Mateus diz que haviam dois.
E ao contrário do que muita gente pensa, não existe nenhuma contradição aí, segundo os estudiosos, ok? Mateus traz a história mais ampla, na íntegra, com mais detalhes, e os outros dois trazem só o fato do levantando, né, dando ênfase ao endemoniado mais endemoniado, que é aquele que tinha aquela legião. Então eram dois terrivelmente endemoniados, mas um era mais endemoniado que o outro. Então aqui, né, esses outros dois aqui, que é Lucas e Marcos, eles frisam só o endemoniado mais perturbado, mais endemoniado. E o Mateus, ele entra mais em detalhe. Eram dois endemoniados, ok? Segundo os estudos. Então, a palavra de Deus diz aqui que esses endemoniados, lá em Mateus 8, 28, anote aí, Mateus 8, 28, define esses endemoniados como ferozes. Ferozes, que vem da palavra kalopós, ou calopos, né? É a palavra calopos, ou calopós, que significa ferozes, que significa animais violentos, imprevisíveis. Eles eram tão violentos, né, que o Mateus explica mais em detalhe. Ele fala que havia uma rodovia ao longo, né, das margens ali do mar ali, e as pessoas já não passavam mais ali. As pessoas já não passavam mais ali por causa de medo, porque eles estavam passando ali por aquela estrada, né, que vem da palavra rodos, né, rodos ou rodos, que é da onde vem rodovia, literalmente uma rodovia havia ali, né, da palavra rodos ali no original, e as pessoas evitavam de passar por ali, foi ficando deserto, porque em qualquer momento saíam aqueles dois endemoniados das tumbas, das cavernas, dos sepulcros. A Bíblia fala que várias vezes eles tinham sido presos com corrente, mas eles arrebentavam as correntes, eles arrebentavam a cela e eles escapavam, eles se cortavam com caco nos cemitérios, né? E comiam restos mortais, eram terrivelmente endemoniados. Certamente você também não ia querer passar por uma rua onde qualquer momento pudesse ser atacado por uns endemoniados desses, que a palavra aqui, ferozes, né? Calopos, ferozes, animais, né? Incontroláveis, é a palavra que ele usa aqui. Então aquela rua foi ficando deserta, ninguém mais queria passar lá. E de repente Jesus fala para os discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Para onde? Lá para onde estavam os endemoniados. E a palavra de Deus diz no verso 36: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E de repente, guarda essa palavra aqui, de repente, meu irmão, para você entender o que nós acabamos de ler lá, o prós. Enfrentar de perto, tá? Qualquer momento você enfrenta. Segundo estudos, quando ele fala, vamos entrar no barco e vamos atravessar por outro lado, eles eram pescadores. Eles não iam entrar no barco se o clima não estivesse bom para entrar. Então eles entraram no barco, estava tão calmo, tão tranquilo, que Jesus foi deitar. Jesus estava cansado e Jesus pegou ali uma almofada e foi deitar. A almofada que diz ali no original não é igual um travesseiro, como muita gente pensa. Não, era como se fosse um pequeno colchonetezinho para Jesus deitar ali. Jesus teve que ficar encolhido, quase em posição fetal, né, para ficar em cima daquilo lá, segundo o original. É como se fosse um pequeno colchonetezinho. Ele deitou em cima, né, e dormiu. Jesus estava dormindo, estava aquela calmaria. Aquela calmaria. Então eles deixaram a multidão, entraram,
Verso 37, de repente. Por isso que tem que estar pronto, porque o confronto acontece de repente e de perto, ok? De repente, que no grego vem da palavra ginomai, G-U-I-G de novo, N-O-M-A-I, ginomai. De repente aqui é como sendo pego desprevenido. De repente é algo que se desenvolve. Ginomai também é desenvolver, ok? De repente, ginomai, a palavra aqui, se levantou grande tempestade, tá? Grande tempestade se levantou de vento, a tempestade de vento, pensa. Quando fala tempestade, você pensa em água, né? Mas aqui, ó, guarde os detalhes. Ele fala uma grande tempestade de vento e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já queria levá-los a pique, de modo que já se enchia. Ele, porém, que é Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada. Ok? Que não é uma almofada igual a gente pensa, travesseiro, não, tá? Dormindo sobre uma almofada e despertaram-no e lhe perguntaram: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhe perguntou: por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então agora vamos mergulhar aí segundo o original, ok? Acompanha aí comigo. Então, quando ele diz ali no verso 37, de repente, que vem de ginomai, né? Ginomai, de repente, do nada, significa isso, do nada. Estava tudo tranquilo, tudo calmo, mas ginomai, de repente, do nada, de surpresa, pegos desprevenidos, também significa isso, pegar desprevenido, ginomai. Começa a se levantar uma grande tempestade que não era natural. Talvez o que você está enfrentando, uma grande tempestade. Amados, todo mundo começou esse ano, oh glória a Deus, aleluia, cheio de planos, mas de repente, ginomai, de repente começou um grande vento, uma tempestade, um vendaval, tudo sacudindo, ondas batiam no barco, de repente, ventania começou, e ondas se levantavam e batiam no barco. Presta atenção aqui nos detalhes do original grego, essas ondas aqui, que batiam no barco, essa palavra batiam, é a palavra epibalo, E-P-H-I-B-A-L-O, epibalo, batiam, epibalo. Essa palavra aqui, né, ela é usada para algo que não é natural. Certamente, quando começou ali aquela turbulência, eles eram pescadores, já tinham enfrentado várias tempestades, né? Mas quando diz ali uma grande tempestade de vento, essa palavra grande aí é mega, né? Então é algo assim, acima de tudo que eles já tinham enfrentado. Mas, ao mesmo tempo, eles poderiam encarar isso de forma natural, porque haviam muitas montanhas ali né, em redor, e de vez em quando o tempo mudava, vinha vento daquelas montanhas, né? E vinham sobre os barcos. Então, até então, eles estavam achando, é isso que está acontecendo, um fenômeno que geralmente acontecia. Mas a coisa começou a tomar
proporção gigantesca. Quando ele usa grande ali, a mega, né? Ele está falando algo que eles não tinham experimentado até então, ok? E aí, como que nós sabemos que isso não era natural? Analisando o original. Como que nós sabemos que não era só uma tempestade natural? Porque a palavra batiam, ondas batiam no barco de epibalo, essa palavra não era usada para nada natural, para nenhum evento natural, nenhum acontecimento natural. Essa palavra epibalo, ela era usada definindo uma ação de alguém ou de alguma entidade, ok? Já se costumava usar essa palavra. Não era algo que aconteceu naturalmente. Significa como se jogar uma bola ou atirar uma pedra. Então alguém precisa pegar aquilo e jogar. Quem era esse alguém que estava lançando ondas? Essa palavra ondas aqui no original é uma atrás da outra, de todos os lados. Não era algo natural, queridos. Então, o original grego nos traz aqui, deixa claro que não era natural. Né? Epibalo era uma ação de alguém, uma ação sobrenatural que estava acontecendo aqui. Eles eram atingidos por ondas, a palavra ondas ali é uma após a outra, quando mal terminou uma, já vem outra. Quantas vezes nós enfrentamos esses ataques? Você fala assim, eu nem terminei de lidar com esse problema ainda, já está aparecendo outro. Está aparecendo lá o Jó, que acabava de escutar uma coisa, daqui a pouco já vinha outra notícia. O Jó também enfrentou isso aí, e era Satanás também, né? Era Satanás, então é algo que jogava de todos os lados, o barquinho era atingido por ondas gigantescas de todos os lados, uma palavra que não era usada para algo natural, epibalo. A palavra ondas aqui, então, muitas ondas, uma após a outra, vinda de todos os lados, problema que vem te atacando de todo lado, que você fala, não estou conseguindo nem respirar. Misericórdia, né? Misericórdia. E o que Jesus fazia durante isso? Jesus dormia, no verso 38, Jesus dormia durante a tempestade. Glória a Deus. E aí, amados, a Bíblia fala que eles vieram e disseram para Jesus, né? Eles vieram dizendo para Jesus, mestre, não se te dá que nós pereçamos? Essa palavra dizendo aqui no original, significa que eles era dizendo, eles falavam, um falava, outro falava, não era assim, mestre, você está dormindo aí, você não está vendo? Não era isso, estava tendo muito agito, eles diziam, e quando a palavra diz aqui que eles acordaram Jesus, né? É interessante que no grego significa, não é um acordar, mestre, por favor, acorda. Não, eles diziam, um falava, outro falava, e eles acordaram, significa que eles puxaram Jesus dali do colchonetezinho. Eles puxaram Jesus, é a mesma palavra usada para ressurreição. Né? Foi algo abrupto, eles arrancaram Jesus dali, falavam, e diziam, Senhor, o Senhor não se importa, Senhor, que nós vamos perecer aqui, apolume, perecer, o Senhor não se importa que nós vamos apolume, que nós vamos perecer, que significa ser feitos em pedaços. Era assim que eles acordaram Jesus. O Senhor não se importa, o Senhor fica aí dormindo. Eles arrancaram Jesus dali, não foi delicado, eles levantaram Jesus ali rápido e falavam para ele, né? Um falava, outro falava, e eles falavam, o Senhor não se importa que pereçamos. Eles usam a palavra apolume, eles diziam, nós vamos ser feitos em pedaços, ou seja, esse vento vai nos jogar para a rocha, nós vamos arrebentar, o Senhor não se importa.
O Senhor está aí dormindo. Amados, fala sério, quantas vezes que nós enfrentamos essas tempestades e você ora, você ora, você ora, você diz, e parece que Deus não está escutando. Parece que Deus não está nem aí com o seu problema. É ou não é verdade? Quantas vezes isso acontece? Né? Porque nós estamos sob um ataque do mundo invisível. Ok? E olha que interessante, eu estou correndo o máximo que eu posso aqui. Vai absorvendo, ok? O verso 39 diz assim: repreendeu. Então Jesus levantou e repreendeu o vento. Presta atenção, os discípulos estavam lutando contra as ondas. As ondas não eram o foco. As ondas eram os sintomas. Era como carne e sangue, que nós acabamos de falar. Eles estavam lutando contra a onda. E lutando contra a onda, amados, como diz ali, ondas de todos os lados, uma após outra, você só vai cansar. A onda, as ondas que estão batendo no seu barquinho, são só uma distração de Satanás. São só uma distração. Jesus contrariando os discípulos. Jesus ignorou as ondas. Jesus levantou, ignorou as ondas e Jesus foi direto na raiz do problema que eles não estavam enxergando e às vezes nós também não enxergamos. Repreendeu as ondas que vem da palavra epitimal. Epi contra, timal é atacar. Vai contra, atacando. Por isso que eu falei para você guardar bem a palavra que Jesus na cruz tirou a armadura do inimigo e o expôs ao vitupério. Olha o que significa essa palavra repreendeu no original grego. Jesus se levanta e Jesus ignora as ondas, os sintomas. Jesus vai direto na raiz do problema e epitimal. Jesus ataca, né? Epitimal significa atacar, humilhar, denegrir. Aleluia. Então foi isso que Jesus fez. Jesus se levantou e Jesus atacou o vento. Atacou epitimal, ele humilhou o vento. Tivemos aqui um problema na transmissão, mas já estamos voltando, Deus é mais. Nós já vamos para a conclusão. Nós paramos ali no verso 39. Aliás, no 38, quando eles acordaram Jesus, né? Acordaram Jesus durante a tempestade, falando, repetindo, não era nada calmo. Eles estavam muito desesperados e eles dizem para Jesus: "Senhor, não se importa que nós pereçamos", né? A palavra aqui é usada a palavra apolume. Você não se importa que nós estejamos sendo feitos em pedaços, nós vamos ser feitos em pedaços e o Senhor não se importa com isso, né? Como nós falamos, às vezes parece que nós estamos sozinhos na luta e parece que Deus não está, né, nem aí e tal, mas nós precisamos nos posicionar. Jesus nos dá o exemplo de como fazer. No verso 39, então Jesus repreendeu o vento. Jesus não falou nada com a onda. Jesus ignorou as ondas. Os discípulos ficavam lutando contra as ondas, mas Jesus ignorou as ondas, entendeu, discerniu que aquilo era um sintoma, não era a causa. E Jesus foi na causa, Jesus repreendeu o vento. O vento ali simbolizava a ação maligna, a ação demoníaca. Então a palavra usada aqui, epitimal, epi, contra, timal, atacar, humilhar, denegrir. Então Jesus humilhou, denegriu aquela luta, aquele levante. Jesus reduziu a nada aquilo lá. É quando você se levanta
e você fala diretamente com o problema, você humilha o problema, você vai denegrir o problema, você não vai ficar com medo dele. Jesus atacou na raiz do problema. Lembrando, né, que Lúcifer, ele era um anjo de luz, e por causa da sua vaidade, da sua beleza, da sua vaidade, ele encheu o coração, né, e se insurgiu contra o Senhor. Então, quando Jesus humilha, Jesus denigre, Jesus diz: você é um espírito imundo, que é como Jesus tratava os demônios. Ele estava denegrindo, humilhando o reino das trevas, tocando como que onde mais dói, né? Na vaidade dele. Você não é nada. Você está humilhado, você é um espírito imundo. Isso lembrava ele de quem ele era. Ele era anjo de luz. Agora ele era anjo de luz, era lindo, andava no meio das pedras afogueadas, das pedras preciosas, símbolo de beleza. Agora ele é um espírito imundo, um ser caído. Né? Então Jesus lembrou isso a Satanás. A palavra epitimal aqui diz isso, que Jesus atacou, humilhou, denegriu o vento, né? Que era a ação maligna. Eles lutavam contra as ondas, mas Jesus ignorou as ondas e epitimal, repreendeu o vento, aquilo que era invisível. E o verso 39 diz, né, glória a Deus, o verso 39 diz que Jesus falou com o mar. Jesus se dirigiu ao efeito, aí Jesus se dirigiu ao sintoma, e Jesus falou: aquieta-te. Olha que coisa interessante, meus queridos. No original grego, essa palavra aqui, aquieta-te, não tem como traduzir. Não tem como traduzir essa palavra usada aqui, aquieta-te. É como se Jesus, ele repreende, ele denigre, ele ataca o vento, a ação maligna, o verdadeiro inimigo. Mas para o sintoma, para as ondas, para o mar, é como se Jesus apenas tivesse feito assim, ó. Significa isso. Aquieta, calma. Significa também amordaçar alguém. Aquieta-te, perca o efeito. Agora, sai essa turbulência. É como se ele falasse: pronto, já foi resolvido o problema. Não se agite mais. Significa isso, né? O aquieta-te no original grego. É uma palavra quase impossível de traduzir para nós. O verso 40, então, aí Jesus se dirige a eles. E Jesus fala para eles: por que vocês estão tão temerosos? A palavra aqui é: por que vocês estão sendo tão covardes? Por que tiveram que me acordar? Como se ele estivesse falando: por que vocês tiveram que me acordar? Por que vocês mesmos não fizeram isso que eu estou fazendo? Eu já dei poder para vocês, né? Então Jesus falou: por que estão tão temerosos? A palavra aqui, covarde. Por que vocês não resolveram o problema? Eu já dei autoridade para vocês. E o verso 41, então, eles ficaram espantados. Tá? Com aquilo lá, eles ficaram: como que pode? Como que pode? Que tipo de homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles falam assim: como que pode? Como que pode? Ele repreende o vento e o mar e eles obedecem. Essa palavra aqui, obedecem, né, é a palavra upotasso. Upotasso significa tomar autoridade. E é como um líder, né, um comandante dá ordem para o soldado, para o exército, e o exército se enfileira, né, se organiza. Então eles estavam falando, reconhecendo a autoridade de Jesus, o potasso. Que homem é esse que tem autoridade? O potasso, que ordena e tudo se enfileira, tudo entra em linha. Glória a Deus. Então eles reconheceram ali.
né? Eles reconheceram, eles então enfrentaram com aquilo, aprenderam essa lição e atravessaram para o outro lado. Atravessaram para o outro lado. E lá no outro lado, então, a razão daquele levante se apresenta, né? Quando o gadareno chega e fala: o que você veio fazer aqui? Você veio me atormentar antes da hora? Então fica claro que era uma ação demoníaca para impedi-los de chegar lá do outro lado e fazer um dos grandes milagres, né, que Jesus fez, libertando o gadareno, que tinha uma legião de demônios. Ele tinha uma legião de demônios, queridos, né? Que significa cerca de mais de 6.000 demônios. Era uma infestação de demônios na vida daquele homem. Pensa, você já parou para pensar? Mais de 6.000 demônios numa pessoa? Misericórdia, né? Misericórdia. Era uma infestação. E Jesus, então, Jesus começa a repreender esse demônio, ele começa a atacar esse demônio, e ele dá ordem, dá palavra de ordem para esse demônio que estava na vida do homem. E a palavra ali, quando diz que Jesus disse para ele, sai deste homem, o dizer ali significa que Jesus repetia: sai dele, sai dele, sai dele, até que de repente Jesus viu que algo anormal estava acontecendo. Aí Jesus então fala para ele, qual que é o seu nome? Porque algo diferente estava acontecendo ali. Jesus mandava sair e ele continuava. Não foi diferente das outras vezes. Aí Jesus falou: escuta aqui, quem é você? Aí ele disse: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Aí então Jesus manda a legião sair. E nós sabemos que aquele homem ficou completamente liberto, curado. Você pode ver depois essa passagem na íntegra, né? Lá em Marcos capítulo 5, que conta como que aconteceu tudo. E Jesus então nos deixa uma grande lição para quando nós enfrentarmos o inimigo invisível. Essas histórias, essas coisas não estão na Bíblia à toa. Nós precisamos então nos fortalecer, nos revestir da armadura, como nós estudamos em Efésios 6, do 10 em diante. Nós precisamos estar pronto para enfrentar, né? Enfrentar de perto o inimigo quando ele aparecer. E ele aparece, como nós vimos aqui, ginomai, ele aparece de repente. E nós então precisamos andar sempre pronto, sempre preparado, porque é uma realidade a qual nós não podemos enfrentar. Mas eu repito para você, para nós concluirmos, eu repito para você, Jesus já venceu. E em Cristo não há nenhuma casta, não há nenhum tipo de demônio que possa resistir. Então seja revestido com o poder de Deus, seja revestido com a autoridade de Deus, para você não sofrer baixas, para você não ser uma vítima do inimigo. Em nome de Jesus, que você possa ter recebido essa palavra no seu coração e possa se fortalecer em Deus para lutar as guerras, as batalhas. Deus abençoe você.